Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Programa Águas Brasileiras. Inscrições de projetos são prorrogadas até 4 de dezembro. O governo federal prorrogou até 4 de dezembro as inscrições para o segundo edital de chamamento de projetos do Programa Águas Brasileiras, que tem o objetivo de proteger e revitalizar nascentes, córregos e matas ciliares nas bacias hidrográficas do país. A seleção é voltada a instituições que tenham um projeto de revitalização de bacias e estejam em busca de recursos para implementá-lo. No primeiro edital, publicado em fevereiro deste ano, 26 projetos foram selecionados, contemplando mais de 250 municípios de 10 estados do país. Neste segundo edital, a principal novidade é a abrangência nacional. O primeiro estava limitado às bacias prioritárias do São Francisco, Parnaíba, Taquari e Tocantins-Araguaia. O programa também vai permitir a utilização de recursos provenientes de mecanismos de conversão de multas ambientais, compensações ambientais e pagamentos por serviços ambientais, seguindo as regras dos processos administrativos vigentes. Os formulários para a realização da inscrição estão nos anexos encontrados nos links disponíveis no site do Portal de Convênios. Acesse portalconvênios.com e confira o edital e como se inscrever. Estados e municípios já podem se inscrever no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Estados, municípios e redes privadas ligadas à agricultura familiar interessadas em integrar a rede do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, a Rede CAF, já podem solicitar a autorização ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo. Dentre as entidades que podem integrar a rede estão, por exemplo, prefeituras, empresas de assistência técnica e extensão rural, entidades sindicais por intermédio de confederações, institutos com atuação na agricultura familiar ou área correlacionada e outros. Entidades de todo o Brasil que realizam a emissão da Declaração de Aptidão ao PRONAF, ADAP, também precisam solicitar o ingresso na rede CAF para ser um agente cadastrador. A partir do dia 31 de dezembro deste ano, o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar substituirá a ADAP de forma gradativa e será a principal ferramenta para o acesso às ações, programas e políticas públicas voltadas para a geração de renda e fortalecimento da agricultura familiar. Para ser um cadastrador da rede CAF, é preciso atender alguns requisitos, como ter capacidade técnico-operacional para realizar o atendimento ao cidadão e operacionalizar o sistema CAF Web, como também se comprometer com o gerenciamento, a transmissão, a guarda e o sigilo dos dados e informações envolvidas no procedimento da inscrição. Para solicitar a autorização de ingresso na rede CAF, o primeiro passo é se cadastrar na plataforma gov.br. No site do Portal de Convênios você confere todas as instruções e as documentações necessárias. Acesse portalconvênios.com. Governo tem até 30 de novembro para dar novo destino aos recursos das emendas de relator. Após a decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendeu a execução das emendas de relator RP9, o governo tem que decidir o que fazer com os 7,58 bilhões desta parte do orçamento que ainda não foram empenhados até 30 de novembro, avalia especialista. O mais provável, segundo César Lima, economista e especialista em orçamento público, é que o Executivo cancele as emendas de relator e envie um projeto de lei de crédito suplementar indicando novo destino para os recursos. Para isso, o governo tem até o próximo dia 30 de novembro, segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Passando do dia 30 de novembro, o governo não vai ter mais essa possibilidade de mandar esse projeto de crédito, porque na Lei de Diretrizes Orçamentárias está falando que é 30 de novembro. É um caminho meio que sem saída para ele. 8 dias para mandar um projeto de lei cancelando esses recursos que estão
nas emendas de relator e mudar para recursos discricionários. A essa altura do campeonato, o governo não vai ter outra saída, se quiser viabilizar esses recursos. Na elaboração do Orçamento Geral da União de todos os anos, o Congresso Nacional pode, por meio de emendas, influenciar o destino dos recursos públicos. Dessa forma, não é apenas o Poder Executivo que decide onde as receitas serão gastas. A polêmica gira em torno das emendas de relator, que são feitas pelo deputado ou senador que, naquele determinado ano, foi escolhido para dar o parecer final sobre o orçamento. Apesar do relator ser o responsável pela destinação das emendas, César Lima diz que os demais parlamentares têm direcionado esses recursos sem nenhum parâmetro ou equidade. O problema desse tipo de emenda, segundo o especialista, é que, ao contrário das individuais e de bancadas, não é possível saber quais congressistas serão atendidos pelo relator. Assim, os critérios para a destinação dessas emendas de relator não são claros. Segundo o economista Benito Salomão, a possibilidade dos deputados e senadores sugerirem a destinação de recursos para atender suas bases eleitorais é válida. O problema estaria no uso que se faz das emendas de relator. O princípio disso não é ruim, porque os deputados eles estão próximos nos seus municípios, dos seus prefeitos, e eles conhecem ali as demandas muito mais do que Brasília é capaz de conhecer, né? Mas qual que é o problema? A ideia da emenda do relator condiciona o pagamento dessas emendas ao apoio do parlamentar no Congresso. Isso distorce a democracia. Embora sejam alvo de críticas, as emendas de relator têm apoiadores. De acordo com a Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados, essas emendas são constitucionais e a tramitação no Legislativo garante sua transparência e publicidade. Além disso, argumenta que a suspensão de ações identificadas como RP9 pode paralisar obras e serviços já em andamento. Falta de saneamento provocou 0,9% das mortes no país em uma década. As doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado causaram cerca de 0,9% dos óbitos ocorridos no Brasil entre 2008 e 2019. Entre as mortes ocorridas apenas por doenças infecciosas e parasitárias no Brasil, as doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado representam 21,7% dos óbitos no período. As regiões Centro-Oeste, com 42,9%, e Nordeste, com 27,1%, são as que registraram os maiores percentuais. Os dados estão incluídos na terceira edição do Atlas de Saneamento, Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, lançada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com o órgão, os números dimensionam os impactos de um saneamento ambiental desigual e ainda não universalizado no país. De 2008 a 2019, foram notificados no Brasil 11.881.430 casos de doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, com 4.877.618 internações no Sistema Único de Saúde. As principais causas de morte foram doença de Chagas, diarreia e disenteria, que corresponderam a quase 81,5% dos óbitos no período. O Atlas faz também análise territorial dos dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico de 2017, além de outras fontes do IBGE e de outras instituições. Segundo o IBGE, isso permite estabelecer uma visão articulada das diferenças regionais existentes naquele ano no que se refere à distribuição, abrangência e qualidade desses serviços de saneamento presentes nos municípios brasileiros. A publicação pode ser acessada pela plataforma geográfica interativa, onde o usuário pode fazer seus próprios cruzamentos e baixar as tabelas e mapas, que trazem os dados para uma dimensão espacial. Câmara aprova texto base da medida provisória que cria Auxílio Brasil. A Câmara dos Deputados aprovou na quinta-feira, 25 de novembro, o texto base da medida provisória 1061 de 2021, que cria o Auxílio Brasil. O programa, que substitui o Bolsa Família, muda alguns critérios para recebimento do benefício, com incentivos adicionais ligados ao esporte, desempenho no estudo e inserção produtiva.
A medida provisória também cria o programa Alimenta Brasil, que ficará no lugar do Programa de Aquisição de Alimentos, que atende agricultores familiares. Os deputados votam agora destaques ao texto. Partidos da oposição firmaram um acordo para votar favoravelmente ao parecer do relator, Marcelo Aro, do PP de Minas Gerais. Com isso, o texto foi aprovado por 344 votos favoráveis e nenhum contrário. O relatório apresentado trouxe uma série de modificações ao texto encaminhado pelo governo. Entre outros pontos, Aro incluiu na medida provisória valores dos benefícios definidos por um decreto que regulamentou o programa. Para o benefício Primeira Infância, o valor apresentado foi de R$ 130, e para o benefício Composição Familiar, o valor é de R$ 65. O texto alterado também diz que passarão a ser elegíveis para o Auxílio Brasil as famílias em situação de pobreza, cuja renda familiar per capita mensal se situe entre R$ 105,01 e R$ 210, e as famílias em situação de extrema pobreza, com renda familiar per capita mensal igual ou inferior a R$ 105. Os valores são diferentes do previsto no decreto que regulamentou a medida provisória, que fixou a renda da extrema pobreza até R$ 100 e da pobreza entre R$ 100 e R$ 200. O efeito prático da mudança é ampliar o universo de elegíveis. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!